Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão aí nos assistindo nesta manhã deste domingo, em nossas páginas oficiais e canais de mídia social, Instagram, Facebook e YouTube. Que a paz, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, meu amado irmão. Eu me chamo Jonas Pinheiro, membro da Assembleia de Deus daqui de Barcarena, obreiro auxiliar e professor da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós chegamos na antepenúltima lição da nossa revista, lição de número 11 da Revista de Jovem, cuja temática desse trimestre, tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. O título da lição deste domingo nos argumenta da seguinte forma: uma herança conquistada pela fé. O texto do dia encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que diz da seguinte forma: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. A síntese da nossa lição, a ideia principal, diz assim: Deus sabe como recompensar a fidelidade de seus servos, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vocês que estão nos acompanhando, que não têm a revista, a referência bíblica desta lição, deste domingo, encontra-se lá no livro de Josué, capítulo 14, versículo 6 ao versículo 10. E a lição de hoje, ela vai abordar sobre um momento em que Deus, depois das conquistas de todas aquelas cidades, das 31 cidades reino, Deus então alerta a Josué que ele agora partilhe todas as terras conquistadas e também distribui aquelas terras que ainda não foram conquistadas. Deus, sabendo que Josué já estava chegando numa idade avançada, o Senhor então ele pede para Josué, orienta Josué, que reúne todas as congregações, todos os principados, e ali eles vão partilhar essas terras através da sorte, lançar a sorte para poder distribuir aquelas terras ali. E Deus, ele é perfeito no seu plano, porque ele, sabendo que Josué já estava no final de vida, Josué poderia morrer e aquelas terras, elas ainda não haviam sido partilhadas ali, então poderia trazer como consequência que as tribos poderiam entre si brigarem, eles poderiam fazer alianças indevidas, eles poderiam então até mesmo ir atrás de outras terras que não estavam ali no domínio de Canaã. Então o Senhor, vendo essa possibilidade, ele faz a partilha dessas terras. É o que nós vamos abordar na lição de hoje. A lição de hoje, ela tem como objetivos demonstrar como aconteceu a divisão das terras ao sul de Canaã, explicar como aconteceu a divisão das terras ao norte de Canaã e dissertar como aconteceu a divisão das terras ainda não conquistadas. Louvado seja o nome do... A nossa revista, amados, ela está estruturada dessa seguinte forma. O tópico 1 da nossa revista diz assim: a divisão do sul de Canaã. O subtópico 1, a partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhar entre as tribos. Os anos foram passados e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda que o tempo certo que entenda o tempo certo de começar e de parar. Assim Josué, no arraial em Gilgal, começou dividindo os reinos do sul, as quais ficaram com Judá, e em seguida distribuiu o território conquistado do norte de Canaã, que ficou com os filhos, com os descendentes de Josué, Efraim
e Manassés. Então aqui o comentarista da lição, nesse subtópico, ele nos traz aqui que Deus então levou a Josué ali reunido diante de todos os principados, e eles começaram a fazer esse processo da distribuição, da partilha das terras. Então o reino do sul ficou no domínio de Judá, e o reino do norte ficou sob o domínio dos descendentes de José. Os descendentes de José foram Efraim e Manassés. E aqui, Efraim e Manassés, eles ficaram com essa prioridade devido José ter sido o primogênito de Jacó. Então, devido a essa face de primogenitura, Efraim e Manassés, eles foram contemplados, assim nós podemos dizer, por Deus, das bênçãos que foi atribuída a José, e eles ficaram então com a região norte de Canaã. O subtópico 2 vai nos dizer da seguinte forma: a herança de Judá e de Calebe. Judá, porque era poderoso entre os irmãos, e dele viria o Salvador. Ficou com a primazia, recebendo os territórios do sul. Dentre os de Judá havia um herói nacional chamado Calebe, que antes do sorteio pleiteou a herança prometida, e ele, por Deus, no tempo de Moisés, um monte ainda inconquistado. O comentarista da lição, ele nos traz aqui que a herança de Judá, que ficou com o reino do sul, Judá, devido a ele ser poderoso, e também Deus, através dessa tribo, Deus iria lançar o seu plano, que era a vinda do Messias. Então Judá ficou com o reino do sul. Isso fazia parte do plano estratégico do nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa tribo de Judá existia um homem que era considerado um herói nacional. Ele era bem notório, se chamava Calebe. Calebe, ele tinha os mesmos adjetivos de Josué. Era um homem temente ao Senhor, era um homem que tinha o seu coração voltado para Deus, era íntegro. Calebe, ele não se desviava com qualquer coisa, então ele olhava para o Senhor. E tem uma parte interessante aqui, que no momento em que Josué está ali junto com aqueles principados ali reunidos e lançando a sorte para quem vai ficar com as terras, Calebe se apresenta diante de Josué e ele diz assim para Josué: olha, Josué, eu quero reiterar aqui uma lembrança. Você lembra que Moisés, a qual nós servimos, Deus havia falado através da vida dele que aonde eu tinha colocado os meus pés ali, Deus iria me dar aquela terra como posse. Deus me deu essa terra porque eu perseverei em seguir ao Senhor. Josué, nós fomos diferentes dos outros 10 espias. Nós, quando fizemos o relatório lá das terras de Canaã, nós trouxemos notícias otimistas para aquele povo. Nós não deixamos que o povo se desfalecesse pela dificuldade, enquanto que os outros espias, eles fizeram ali, avistaram aquelas cidades fortaleza, aqueles exércitos preparados, aqueles homens gigantes ali daquela cidade. Eles então trouxeram notícias ruins, dizendo: olha, vai ser difícil a gente conquistar, porque são terras de gigantes, são cidades fortificadas. Mas nós não, José, nós fizemos diferente. Então Deus, ele deu essa terra por herança. E Josué, se lembrando de tudo isso aí, ele então, naquele momento, dá a terra que é de direito de Calebe. Amado, Calebe aqui é um exemplo de superação. Calebe, quando recebeu essa terra, essa promessa do Senhor, diante do seu servo Moisés, Calebe estava com 40 anos de idade. Aqui, o comentarista da lição, e a Bíblia também nos afirma,
que Caleb, ele estava na idade de 85 anos, quer dizer, Caleb teve que esperar por 45 anos para que uma promessa pudesse se cumprir. Mesmo com todo esse tempo, Caleb, ele tomou posse dessa vitória, dessas terras. Ele disse para Moisés: olha, Moisés, a terra, ela é uma terra que manda leite e mel. Lá tem alguns gigantes lá que serão nossos obstáculos, mas a terra é boa. E devido a isso, o coração de Caleb, Deus se agradou e instruiu então a Moisés que desse essa terra para Caleb. Então Caleb foi um exemplo de superação. Caleb foi um exemplo de que a promessa de Deus, ela é fiel. Deus honrou Caleb. Deus prometeu há 45 anos atrás e Deus cumpriu com a sua promessa. O que fica de lição para nós, jovens, vocês, irmãos, amigos, vocês que estão nesta manhã nos assistindo aí? A promessa de Deus, ela é firme, ela é constante. O nosso relacionamento com Deus, às vezes são falhos. Muitas vezes a gente não tem aquela comunhão direta ali com Deus o tempo todo. Mas Deus, no seu relacionamento conosco e da sua palavra, ela é fiel. Se Deus te fez uma promessa, não importa, irmão, quando isso vai acontecer, Deus, ele vai cumprir. Deus, ele não tarda. Deus, ele é fiel na sua palavra, ele é fiel nos seus propósitos, ele é fiel naquilo que ele propõe para a tua vida, aquilo que ele vai realizar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. No subtópico 3, também, relacionado a Caleb, o comentarista da lição, ele nos traz aqui um comentário sobre a filha de Caleb, a herança de Aquisa. Outro episódio mais marcante da divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otiniel e Aquisa, filha de Caleb. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Aquisa foi dado como esposa ao jovem Otiniel, e ele viria a ser depois, o juiz em Israel após a morte de Josué. Ele recebeu então um dote, uma terra que ela era uma terra seca, mas ele pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente, que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava água nos montes e nas planícies. Nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscados com a fé. Aquisa, ela casou-se com Antoniel. A gente sabe lá na história, que Antoniel, ele era ali um primo de Aquisa, ele era o filho do irmão de Caleb. E Caleb então havia até mesmo proposto para todos ali das congregações que quem conquistasse a cidade de Quiarate-Sefer, ele iria dar como prêmio a sua filha Aquisa. E Otiniel conseguiu, e Josué então cumpriu com esse firmado. E só que eles receberam uma terra que era uma terra seca. Então Aquisa foi até o encontro do seu pai e pediu se ele pudesse dar a eles uma terra que tivesse água. E aí o comentarista aqui da lição, ele diz que esse fato serve para mostrar que devemos lutar pelos nossos ideais. Ela foi fazer um pedido ao seu pai porque ela queria algo melhor. Não que os 12 estavam cobiçando, eles receberam ali, fazia parte do dote, receberam ali uma terra, só que eles queriam uma terra que ao menos eles pudessem fazer os seus plantios, o seu rebanho, tivesse água para agricultura, para pecuária. Então eles foram pedir ao seu pai que pudesse também lhe dar uma terra que pudesse, que tivesse manando ali água. Deus, ele quer que nós levamos diante dele, ao conhecimento dele, todas as nossas súplicas. Irmãos, jovens, a gente não deve ponderar diante de Deus aquilo que você acha que, eu não vou falar isso para o Senhor porque é irrelevante isso para Ele. Não, o Senhor quer que todas as coisas a gente leve diante do Senhor. Se, por exemplo, você pede a Deus que quer ter uma noite de sono tranquilo,
Deus pode te dar uma noite de sono tranquilo. Se você pede a Deus que no amanhã você se alimente com um alimento melhor do que foi no dia anterior, Deus lhe dá também essa oportunidade. Nós devemos levar isso diante dele. Toda a nossa súplica, tudo aquilo, a gente não deve aqui ponderar, mas devemos colocar diante de Deus, que ele tem poder de fazer e realizar tudo. Vamos para o subtópico 2. A divisão do norte de Canaã. O tópico 2, a divisão do norte de Canaã. Subtópico 1, a herança de José. Concluiu a divisão da terra do sul. Josué dividiu o norte, mais a parte central de Jericó. Aí coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, as quais assumiram os lugares de José e Levi dentro das tribos. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas, porque o seu pai, muitos anos antes, havia lançado. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade, receberam antecipadamente sua herança na Transjordânia, ao leste do Jordão, ao rio pertencente a Canaã. Agora nós vamos falar da divisão do norte. A divisão do norte, como nós havia citado anteriormente, ficou com os descendentes de José. Então, eles ficaram com uma parte daquela terra, que era a herança de José. Receberam essa terra porque Deus tinha um compromisso ali com José, e Deus então resolveu abençoar a descendência de José, primogênito de Jacó, e eles receberam essa parte da terra. Agora, meus amados irmãos, o comentarista coloca aqui no subtópico 2, e ele diz assim, olha, a passividade dos filhos de José. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, entre as cidades de Gézer, como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. A tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus, e não expeliram, e o que mais tarde foi ambos um laço para ele. Observa bem, essa tribo ela deveria expulsar os cananeus que ainda existiam ali naquela terra, mas eles fizeram ao contrário, eles foram conviventes com aqueles povos, resolveram então não expulsar, deixaram eles ali, e aí eles tiveram um grande problema, porque Deus havia falado já desde muito tempo que ele não queria que os israelitas eles fizessem alguma aliança ou eles convivessem junto com os cananeus ali, porque Deus sabia que aquele povo era um povo de cultura pagã, povo que não reconhecia ele como Deus, e era um povo que cultuava tudo. Então era muito mais fácil que os israelitas se contaminassem com a presença daqueles povos ali juntamente com eles. E os descendentes de José, eles de fato não expulsaram eles ali, deixaram eles ali no território. E aí eles fizeram também, digamos assim, uma outra besteira. O que foi que eles fizeram? Eles foram reclamar para Josué. Olha, Josué, a terra que tu nos deste é uma terra pequena. A nossa nação ela é muito grande. Nós somos os descendentes de José, né? Entre as tribos, a tribo de Efraim e Manassés eram as maiores que tinham. Então a terra é muito grande. E aí, olha o que acontece, meus amados irmãos. Josué ele fala assim para eles: olha, se tão grande o povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali o lugar da terra. E completou: expulsarás os cananeus, ainda que tenha carro de ferro, ainda que seja forte. Josué havia falado para eles assim: olha pessoal, vocês já receberam do Senhor esta terra que é uma bênção, agora vocês têm que conquistar ela, vocês têm que subir e conquistar aquelas outras cidades. Os cananeus que estão aí, vocês têm que expulsar, vocês têm que ampliar o território de vocês. A conquista ela é mediante a esforço, ela é mediante a fé, vocês têm que ir atrás. O que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos? Que a gente precisa correr. Por exemplo, quando você quer melhorar algo na sua vida, você quer um emprego melhor, você precisa estudar, você precisa se qualificar, você precisa buscar melhorar o seu conhecimento, seu entendimento,
para que Deus possa abençoar você com uma porta de emprego melhor. Em nossa vida, nós passamos o tempo todo buscando, nós passamos lutando em busca de conquista, mas nós precisamos ser movidos pela fé, por atitude. Deus, ele vai realizar aquilo na nossa vida, mas a ação, a preparação depende de nós. Nós não devemos se contentar com coisa pouca, nós precisamos desbravar, nós precisamos ir além, precisamos ir na frente. É o que o comentarista traz aqui da nossa lição. Agora nós vamos para o tópico 3, que é o tópico que encerra a nossa lição: a divisão das terras não conquistadas, o tabernáculo de Siló. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal, e com isso Israel armou o tabernáculo em Siló, a cidade de Efraim. Tudo estava sendo feito às claras e com total aprovação do Eterno. Então, houve aqui uma divisão, e essa divisão fez com que o tabernáculo que estava ali no acampamento de Gilgal, ele saísse e fosse para as terras de Siló. E essas terras ficou responsável, a Arca da Aliança ficou em torno ali de 300 anos, até que os filisteus foram lá e tomaram no sacerdote de Eleazar. Então houve aqui uma divisão. E aí no subtópico 2 ele diz assim, 7 tribos que receberam o título de propriedade. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou as terras de Benjamim, Simeão e Dan, as quais ficaram ao sul de Judá, e as terras de Isacar, Zebulon, Naphtali e Asser faria fronteira com as terras de Efraim e Manassés. Nada tinha sido entregue a eles, mas eles ficaram satisfeitos. Essas terras, meus amados irmãos, que o comentarista aqui nos aborda, está relacionado que foram terras que ainda não havia sido conquistadas, mas mesmo que não havia sido conquistada, Deus ali fez o quê? Partilhou aquela terra. Então essas terras ficaram com Benjamim, Simeão e Dan. Então eles não reclamaram, não murmuraram e foram conquistar essa terra. Inclusive Dan conquistou uma cidade chamada Lezem, que depois essa cidade passou a ser chamada Dan. E para nós encerrarmos a nossa lição, o subtópico 3 diz assim: a herança da tribo de Levi. Até então eu havia falado aqui da divisão das terras, mas a gente não havia comentado a tribo de Levi. A tribo de Levi, Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio, mas nunca lhe prometeu riquezas materiais, apenas disse que ele seria sua herança. Então a tribo de Levi, ele não foi atribuído a ele propriedades, terras, foi atribuído o serviço sacerdotal do Senhor, e a herança dele estava no Senhor. Então eles foram alocados nas 48 cidades ali que foram conquistadas, e eles apenas davam ali um suporte espiritual, mas eles não tinham, assim, propriamente falando, posse de terras. Então eles viviam ali, mas aquele local, até alguns ainda tinham ali alguma posse que era pequena, mas aquelas terras eram pertencentes aos respectivos tribos que eles estavam ali alocados. Então o Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra e o ministério. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão da nossa lição: finda a distribuição da terra, há um misto de alegria e frustração em conquista e negligência. Josué concluiu a sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, mas havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra. Na vida, nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Deus nunca perde o controle da tua vida, meu amado irmão. A tua vida está aqui na mão do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, vocês que estão nos assistindo, continuem nos acompanhando, tenham um bom final de semana, um bom domingo e a paz do Senhor Jesus. Amém.